no Serasa passa de 60% negativado. Olha Dívida todo mundo tem. Eu acho até que tem dívidas que são boas. Principalmente a imobiliária, né? Quem viu aí quanto subiu, valorizou, né? Foi um isso bom investimento. Antes de ir para a imobiliária, eu tenho uma pergunta. Você está falando dos jovens, né? O que você assim faria se tivesse 18 anos? Você está dizendo ali, às vezes tem alguém que está nos assistindo, está nessa idade, né? E olhando assim para a realidade desses jovens, assim, 18 anos e tal. O que você aconselharia ali como economista ali, né, para esse jovem de 18 anos? Não, tem uma pergunta aqui, ó. Posso ter 18 anos e ter um emprego ganhando 1.400 e financiar um Civic? Vamos mesclar essas duas questões aí? Fez essa pergunta? Porque para você pensar em investir ou aplicar, primeiro você tem que poupar. E para isso você tem que ter uma receita maior que uma despesa. Ou o contrário, você tem a receita já dada, é 1.400, então você tem que fazer que sua despesa não passe de 1.200. Ou estipular um percentual. Tudo. Eu até comentei com vocês, dentro da empresa, lembra que eu falei, como que você avalia se a empresa está indo numa direção boa ou não? Detalhar o máximo possível receitas e depois os grupos de despesas, custos, o que é fixo, o que é variável, e daí ver, né, se aquilo ali está aumentando ou está diminuindo. Para lá, eu tinha mais colaboradores e faturava menos. Agora eu tenho menos e faturo mais. É um indicador. Estou trabalhando menos e ganhando lucratividade e rentabilidade por colaborador na equipe, né? Então, a pessoa ela tem que primeiro ter a disciplina, né, a consciência que ela tem que fazer esse registro e que ela tem que se avaliar como se fosse um negócio. Né? Então, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. Tem que se avaliar como se fosse um negócio. Eu empresa, assim. Ó, eu comecei a mexer no Excel por conta disso. Quando eu saí lá da casa do meu pai, eu fiz uma planilha e falei, vou lançar tudo que eu gasto e tudo que eu ganho, que ganho era uma única fonte. E daí eu lançava em 5 tipos de despesa. Eu coloquei assim, despesa da República, alimentação, gasolina, festa. E daí eu falei, nossa, já coloquei tantas contas para analisar, 4, vou criar outras. Só para falar que daí o que eu não entender, eu jogo aqui dentro. Cara, hoje um plano de contas numa empresa, a gente às vezes chega lá e coloca um negócio com 300 contas analíticas diferentes, né? Eu não tinha entendimento. Depois eu fiz muito mais detalhado, sabe? Mas aí com aquilo, eu aprendi o Excel, que foi uma ferramenta que faz 20 anos, que é o meu principal ganha-pão aí dentro do que eu utilizo, e fui verificando, né, o que eu conseguiria poupar. Aí, primeira coisa, eu vi, poxa, eu tinha que aumentar a receita. Então, para eu, como CLT, eu teria que procurar outras alternativas. Primeiro, ir me qualificando. Tem hoje em dia, cara, é muito acessível a informação. Você entra em vários sites, no Sebrae tem curso gratuito, ou de programação, lá naquela Udemy. Né? Então você consegue ir, e você tem que ir nessas áreas aí, tecnológica e tal, que é a profissão do futuro. Certo. E depois, eu fazendo toda essa avaliação minha, que eu fui o meu primeiro cliente de consultoria, tipo, eu vi, ó, eu precisava aumentar, daí eu falei, bom, a gente tinha a banda, daí cada vez que tocava num fim de semana, os caras pagavam um cachê, ficava lá com 50, 80 reais para cada um. E daí o Júlio Augusto, um amigo meu, falou assim, cara, tem um amigo meu que trabalha de garçom em buffet de casamento, vamos fazer? E daí comecei a fazer uns bicos assim também. Aí eu me lembro que eu cheguei até também imprimir assim uma foto do Slash e colocar assim recortadinho embaixo, assim, ó, aula de violão e guitarra. Cara, então comecei tentando aumentar também a receita. A pessoa que está com os 1.400 e quer empreender, só não abandona tudo. Mas começa a tentar. Eu tenho um amigo, o Johnny, que ele trabalha numa pedreira, mas em paralelo ele tem uma empresa, inclusive cliente nosso lá na Módulos, ele faz o e-commerce, ele faz venda de calculadora, coisas assim. Então isso agrega. Né? E olha o conhecimento que ele não está aprendendo, né? De como vender pela internet, que ferramentas, como usar um tráfego pago, alguma coisa nesse sentido, os marketplace, como cadastrar. Aí surge um novo lá, vou colocar meus produtos aqui também. Agora, em relação ao caso do comprar um Civic, eu me coloco como exemplo. O primeiro carro que eu comprei foi um Fusca. Um amigo meu, Pastel. E daí, quando eu comprei esse Fusca, eu poderia ter comprado já um Palio. Mas eu preferia algo aquém. Porque daí não ia ter seguro, que o carro já tinha mais de 20 anos. Ah, seguro não, mas o próprio IPVA. Mas seguro menos ainda. Manutenção, qualquer coisa de 50, trocava uma cebolinha lá, não sei o que aquilo, mas trocava e resolvia o carro. Aí passou um tempo, eu comprei um Palio, mas um Palio quando eu poderia ter tido o Civic. Aí quando eu comprei o Civic, eu já poderia ter tido um modelo mais novo. Então eu sempre fui um pouco, como diz o Tadeu, franciscano, né? Vive assim, de forma modesta e tal. Eu preferia acumulando alguma coisa e
fazendo uns investimentos tradicionais. Não vem nessa conversa de tipo assim, imóvel não é investimento. Às vezes tem muita gente tentando lacrar coisa. Pô, cara, imóvel é uma segurança, imóvel é uma qualidade de vida. E quer queira, quer não, às vezes você não se dá conta. Mas quando você é dono de um, você vê o quanto que ao longo dos anos eles vão se valorizando. Então, né? deixa lá, que é a garantia, cara. Teus filhos agradecem no futuro Pois quando você é. deixar alguma coisa, sabe? Então, é a dica que eu poderia dar para quem tá começando aí. Imóveis, então, na tua visão, é um ponto de partida, é um investimento bom aí, que pelo menos no momento que a gente está passando, é um bom investimento, porque valorizou bastante. Ó, se eu pudesse ter lá atrás feito um financiamento, naquelas primeiras oportunidades que surgiram, com aquele programa Minha Casa Minha Vida, eu pagando aluguel durante tanto tempo, por que eu não fiz ali? Porque daí quase que se equiparava a parcela, só que o aluguel ele vai sendo corrigido e a parcela é fixa. Aham. Se você jogar na calculadora não, mas numa planilha você vai ter com mais exatidão essa questão aí. Aham. Eu acho que lá naquela época era tipo 80 e poucos mil reais uma casa geminada e hoje você não acha nada por 250, alguma coisa. Então, com certeza valorizou. Fora o aluguel que teria economizado. Então, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria pensado primeiro já ter um imóvel. Tanto que um amigo meu, Albani, que a gente chegou até a morar uma época junto, hoje ele já tem 3 imóveis. E um deles, o primeiro, veio lá nessa primeira situação, há 15 anos atrás, quando surgiu, ele foi lá e se aproveitou. Na época ainda tinha subsídio, além do juros ser baixo. Aham. Eu vejo o seguinte, me perguntaram aí essa semana passada, estava lá com a Amaro na TV Evangelizar lá e eu fui questionado a respeito de... Aqui que você indica para investir? Eu falei, ó, cara, nesse momento, inverteu a taxa de juros. Então, no mercado, tem coisas que são inversamente proporcional. Se você eleva a taxa de juros, a Bovespa tende a cair porque ela é um fator do valuation. Ok. Né? Aham. Então, eu vi, de repente, de 130 mil pontos, o negócio já está hoje 116. Né? Então, Caiu bastante. aí assim, eu vou invisto no quê, João? Em dólares? Será que vai cair? Eu sempre converso com o Miguel Fernando, que foi secretário de Cultura lá em Maringá, amigo meu, e a gente fica falando, será que o dólar cai? Será que o dólar sobe? O Guedes falou que o dólar vai cair para 3. Então eu tô achando que não cai para 3, mas 4,50. Hoje eu fui ver, bateu 5,40. Então, assim, tipo, não tenta arriscar, adivinhar a direção do mercado, que ele é complicado. Você pode levar uma invertida. Tá instável. Enquanto-